Salve, salve, Santana do Acaraú, Ceará, Brasil, Mundo. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast da Mix TV Alternativa, diretamente dos estúdios da Mix TV em Santana do Acaraú. Meu parceiro Mateuzinho Carneiro. E aí, Matheus? Salve, beleza? Luan, tudo bem? Pai, estamos de volta, hein? Pai, demorou um pouquinho, mas voltou. Tu é doido, rapaz, esses negócios dessas políticas aí, cara. Ih, rapaz. A gente tem que dar uma feriadazinha, né? Como é que você tá, Mateuzinho? Show de bola? Rapaz, também, né? Só esse surto de gripe aí que tá tendo aí, né? Pois é. Por causa do calor, né? O tempo tá sendo bem complicado. E aí, Mateuzinho, o que é que você conta de bom aí? Vamos falar de coisa boa? Vamos lá, bora. Walter Stylist Hair. O homem que corta cabelo de quem? Homem, menino, como é? Homem, menino, mulher sempre é. Como é? Gente, quero mandar aqui um abraço pro Valtinho, né? É aquele que cuida dos nossos penteados aqui, está sempre, né? Nos atualizando. Cara, é porque assim, o Walter, ele olhou pra mim, né? Assistindo o podcast. Rapaz, o Lula tá tão bonitinho, o Matheus tá tão feinho, rapaz. Vamos dar um trato nele também? Então ele acaba dando um trato nós dois aqui. Olha aí o trato. Eu não tinha cabelo, cara. Eu não tinha cabelo, não tinha barba, não tinha nada. O cara fez tirar o cabelo. Então se você que estiver aí interessado em cortar seu cabelo, deixa ficar no estilo, na régua, como diz aí, um bom sotaque, vai lá em busca do Walter Stylist Hair. Walter Stylist Hair. Um abração, Valtão, sempre com a gente. Vai estar ali atendendo, beleza? Show de bola. Gente, a gente tá ao vivo pelo Facebook, porque o YouTube, infelizmente, uma decisão muito covarde, nos bloqueou. Vamos passar 3 meses aí de castigo. Castigo injusto. Mas estamos ao vivo aí pela Rádio 10 de Santana do Acaraú, pelo Facebook, que mais, e pelo Spotify também. Aí pelo Instagram também, aí galera do Instagram. Agora que você ia esquecendo. Então dê seu like, curte, comenta e não se esqueça de se inscrever lá no YouTube também, viu? É muito importante você estar se inscrevendo. Batemos hoje, o Luan, 16 mil inscritos. Isso. Infelizmente foi bloqueado, né? Mas batemos aí a meta de 16 mil inscritos, tá bom? Vamos agora rumo aos 17, tem assim. Com certeza, vai só subindo aí, vai só subindo até chegar a 1 milhão. Bom demais, Mateuzinho, hoje tem convidado mega especial. Olha, já fazia um bom tempo que a gente tava querendo, viu? Desde o ano passado. Isso, mas a agenda dele muito corrida. Ele reside agora em outro município. Eu vou perguntar ele se ele é santanense, mas se ele já se considera um... Deixa eu pescar aqui, que nasce... Itaremense. Vamos ver na conversa da gente, tá bom? Mateuzinho, hoje pro nosso podcast... Vamos trazer ele, que é filho de um casal de agricultores, né? O pai nasceu na comunidade de Massapezinho em julho de 1939, né? O pai dele, agricultor e vaqueiro da fazenda Horizonte, de propriedade de seus compadres João Américo da Ponte, e de uma agricultora, professora líder comunitária, nascida em outubro também de 1935 na fazenda da família, né? Esse pessoal, essa turma boa, o Matheus, é ali da Baixa Fria, sabe? Na zona rural aqui do nosso município, né? Sertão do semiárido do Ceará. Filho de Manuel Rosa dos Santos e Maria Canafístula, pai da Tauana e de uma legião de afilhados que ele tem, que ele vai contar essa história todinha pra gente. Hoje, com muita satisfação, vamos receber ele que, tem uma história tão longa que a gente tem que conversar aqui bem, sabe? Hoje ouvidor geral da Câmara de Itarema, concursado lá. Foi um jornalista, jornalista na verdade, radialista. Vai contar essa história toda pra gente. Foi o primeiro, Mateuzinho, radialista da primeira emissora de Santana do Acaraú, ao vivo, né? A entrar no ar. Vou contar todinho assim. Um homem tem assim uma vasta biografia. Eu considero ele como uma das enciclopédias santanenses. E eu tenho a honra, o prazer e a satisfação de trazer para o nosso podcast, Mix TV Alternativa, Manuel Rosa Filho, nosso querido Manuelzinho Canafístula. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo muito bom, obrigado, Manuelzinho. Como é que você tá? Tudo bem? Eu estou bem, é um prazer, né, poder estar aqui hoje conversando com vocês. Aproveitar e abraçar também a todos os nossos internautas que nos acompanham nesse momento. Para mim é muito prazeroso poder retornar aqui aos estúdios da Mix, abraçar aqui meu primo Igor Braga, que de forma assim bastante insistente, persuasiva, né, e missionária consegue colocar a Mix aí para revolucionar a forma de se comunicar e de fazer cultura no nosso município.
Muito bom, muito bom. Mateuzinho, vamos falar aqui do pessoal que quer dar uma força a gente, uma ajuda. O que a gente faz aqui? Com certeza. Nosso podcast na própria Mix. Você pode ser patrocinador oficial do podcast, né? Falando comigo, com o Luan. E também pode ser patrocinador da Mix por inteiro, né? Conversando ali com o Igor Braga, né? Mas você conversando com a gente se acerta aqui e você está nos ajudando. Mas também você pode nos ajudar curtindo o nosso vídeo, comentando, compartilhando para os amigos e sendo membro do nosso canal, né? Apenas R$5 mensais você está aí nos ajudando a manter os custos desse programa, tá bom? Bom demais. Para começo de conversa aqui, Manuel, a gente queria saber um pouco da sua história, né? Você tem, a gente já disse aqui, uma história vasta, o pessoal de Santana conhece bem assim, né? E os que não lhe conhecem, hoje infelizmente a gente não está no YouTube, né? Mas a gente tem graças a Deus, membros até fora do país, né? Graças a Deus, santanense. E a gente queria saber um pouco da sua história, na sua vida pessoal, sua vida profissional, quem é o Manuel Rosa Filho, o Manuelzinho Canafístula. E você pode ficar à vontade para discorrer para a gente nesse momento aqui. Mais uma vez, boa noite, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Mais uma vez, eu é que sou grato, né? Bom, falar de mim, né? A grande maioria dos santanenses já me conhecem. Eu decidi voltar a Santana há 27 anos, em agosto agora completou 27 anos, que eu decidi deixar a minha vida em São Paulo, onde eu fui criança. Conforme você leu inicialmente na minha trajetória de vida, eu nasci em Santana do Acaraú. Com muito orgulho, sou filho de agricultores. Meu pai tem 83 anos, minha mãe fez agora, na semana passada, 87 anos. Eles também já retornaram para o Ceará, depois de quase 40 anos morando em São Paulo. E aí eu fui para São Paulo muito cedo, criança, com 8 anos de idade. Comecei a trabalhar aqui em Santana já com 7 anos de idade, vendendo picolés pelas ruas da cidade. Eu vendia picolé para a saudosa Cleonice, ali, que morava na rua José Mariano. E aí eu sempre quis ter independência, eu sempre quis trabalhar, não que eu tivesse a necessidade de trabalhar, mas é porque a minha visão de futuro sempre foi assim. Na escola eu fazia as peças de teatro, interpretação, né? Então sempre estive à frente do meu tempo nessa ocasião. E quando nós fomos embora para São Paulo, eu consegui meu primeiro emprego em uma gráfica. Tinha 9 anos de idade, estudava de manhã, trabalhava à tarde. Quando era à tarde ia para a escola de manhã. E eu me lembro como se fosse hoje o meu primeiro pagamento. Meu primeiro salário foi uma nota de Barão do Rio Branco. Meu patrão chamou meu pai e disse, olha, está aqui o salário do Manuel. E eu, pequenininho, olhando assim, ele entregava uma nota de Barão do Rio Branco, que naquela época eram 1.000 cruzeiros. A idade mais ou menos, Manuel? Eu tinha 9 anos, o ano era 1982. E aí, depois eu fui com 10 anos, eu acordava muito cedo, de madrugada, para poder ir com o meu irmão vender lanche em barraca de lanche no zoológico e também no Parque de Exposição de São Paulo. Olha. Então fui vendedor de lanche, ainda criança com 10, 11 anos de idade. Com 12 anos, eu consegui meu primeiro emprego para trabalhar o dia todo. Então, com 12 anos de idade, é importante ressaltar que naquela época não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente e também não tinha a reformulação da Constituição Federal de 88. Então, criança, adolescente podia trabalhar naquela época. E eu, com 12 anos, trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, eu ia para a escola, inclusive morava num bairro e estudava em outro, porque a escola que eu estudava, a primeira escola que eu estudei lá em São Paulo, era no bairro que eu morei inicialmente, e depois nós mudamos para outro bairro. E aí, eu passei a trabalhar e estudar. Com 13 anos, eu entrei no Carrefour. Essa história do Carrefour, eu entrei com 13 anos fazendo pacote, eu era empacotador. Porém, a minha primeira revolução eu fiz com 13 anos de idade. Com 13, antes de completar 14, nós éramos empacotadores e trabalhávamos no caixa. Só que a gente não recebia nenhum complemento, nenhuma gratificação e também não tínhamos, não estávamos abonados de qualquer responsabilidade que acontecesse no caixa. Então, chamei todos os meus colegas, fizemos uma reunião. E nessa reunião nós pautamos, ou a empresa nos promove, ou a empresa nos dá uma gratificação, ou ela nos dá a imunização de responsabilidade. Porque qualquer operador que trabalhasse no caixa e o empacotador fosse substituir, se desse uma falta de dinheiro, ia cair para cima de quem?
dos empacotadores, dos menores de idade. E aí um dos gerentes entrou e disse, a empresa vai acabar com os empacotadores, alguns de vocês serão promovidos, mas os boca dura irão pro olho da rua. Então quando ele falou boca dura, eu já pensei logo, já fiz, foi pra mim, né? E aí eu já imaginei logo que eu não iria ficar muito tempo na empresa. Você sempre teve esse perfil de liderança, Manuel? Sempre liderei, e não é de hoje, né? Ou seja, o senso da responsabilidade, da justiça e da igualdade sempre teve presente comigo. Você vê, eu tinha 13 anos, foi a ocasião em que eu fiz a minha primeira revolução para lutar por direitos. E aí, alguns meses depois, pediram para me levar minha carteira no departamento pessoal e eu me despedi dos meus colegas. Você demitido, né, tal. Aí, quando eu cheguei para o chefe do departamento pessoal, eu perguntei para ele, em relação aos meus direitos, né, como é que eu vou receber? E ele olhou assim e disse, direito? Que direito? Não, eu não estou sendo demitido. Eu disse, não, rapaz, você está sendo promovido. Olha. E naquela época eu fui o primeiro empacotador a ser promovido para operador de caixa. Eu tinha 14 anos. 8 meses depois a empresa decidiu fazer um concurso interno e nesse concurso os operadores iriam ser classificados em faixa. Uhum. E com 220 colegas, durante 4 meses, através de 2 psicólogos de trabalho, eu fiz a seleção. Quando saiu o resultado, foi uma surpresa para mim e para os meus gerentes, que inclusive tiveram que recorrer à direção da empresa, porque um garoto de 14 anos tinha atingido a excelência em todas as avaliações. E eles precisavam me dar um cargo de comando, me dar um cargo de chefia, me dar um cargo onde eu teria a liderança de 220 colegas. E nessa ocasião fui promovido para líder dos operadores de caixa, passei a ganhar 10 salários mínimos por mês. Ou seja, um feito inédito que um filho de agricultores saído de Santana do Acaraú, lá da Fazenda Horizonte, que foi de onde eu nasci, e passei a ser líder no Carrefour com apenas 14 anos de idade. E, inclusive, essa nomeação foi questionada pela consultoria, que foi fazer uma auditoria na empresa e constatou que havia um menor de idade exercendo um cargo de chefia. E aí eu passei por toda essa experiência. Meu primeiro treinamento foi com um renomado conferencista internacional chamado Dario Gamboa. E ele era doutor em comunicação intercultural pela Universidade de Minnesota. E aí foi com ele, eu era muito tímido, foi com ele que eu aprendi a lidar com a comunicação, com o microfone, perder a timidez, que eu era muito tímido, né? E aí eu passei 7 anos no Carrefour, exerci 7 funções diferentes, trabalhei para 2 empresas do grupo. Isso com 14 anos? 14 anos de idade. Eu entrei com 13 e saí com 20 anos. E lá eu prestei serviço a 2 empresas do grupo. Com 15 anos de idade eu já tinha conta em banco. Naquela época a maioridade do homem era 21 anos de idade. E eu com 15 anos já tinha conta no banco, cheque especial, limite de crédito e cartão de crédito da Bandeira Visa. Meu primeiro cartão de crédito foi da Bandeira Visa. Então com 15 anos de idade eu já tinha cartão de crédito e conta corrente no meu nome. Importante ressaltar que menor de idade não podia abrir conta no banco antes de completar 21 anos, que era a maioridade do homem. Mas como é que você conseguiu fazer a sua conta? Bom, por conta da minha renda. Eu ganhava 10 salários por mês, o equivalente hoje aí a 12 mil reais, né, em termos de proporção. Como eu tinha uma renda, inclusive recebi telefonemas de várias operadoras de cartão de crédito querendo me dar o cartão de crédito, e fui eu que recusei. Porque eu já tinha um, era mais do que suficiente. E aí eu trabalhei durante 7 anos, com 18 anos a minha filha nasceu, eu completei 18 anos em agosto, a Tauana nasceu em outubro, agora dia 29 ela completa 31 anos de idade. E eu saí do Carrefour, fui fazer pesquisa de turismo nas ruas de São Paulo. Então, nessa época que eu ia fazer pesquisa, eu não tinha como almoçar. E aí eu lanchava, às vezes não dava nem tempo de lanchar, porque a gente tinha que ganhar por comissão. E aí eu vi um anúncio de jornal onde estava precisando de atendente para o banco 24 horas. E eu fui me inscrever para essa seleção. Quando eu cheguei, tinha uma multidão de pessoas. Eram mais de 2.500 candidatos concorrendo a essas 4 vagas. Eram 4 vagas. E aí eu passei nas 3 fases. Quando nós chegamos a 10 candidatos, as psicólogas entraram e disseram, se tivéssemos 10 vagas, seriam uma para cada. Nós só temos 4 vagas, dos 10, 4 serão selecionados. Ou seja, conseguimos deixar para trás 2.500 candidatos. Foi quando eu vi um outro anúncio, uma semana depois, para pesquisador,
E eu fui, fiz o teste, tirei o primeiro lugar, só tinha 2 vagas. Eu estava entrando para a gigante norte-americana The Dun Bradstreet Corporation, que é o maior conglomerado empresarial do mundo. Na empresa eu ganhava 12 salários mínimos por mês, trabalhava com um mini computador tipo Palm Top. A empresa me dava quase 10% do salário mínimo só para me almoçar todo dia. Isso em 94. Isso em 1994. Eu tinha 21 anos de idade. E aí, o que você faria hoje ganhando R$120 só para você almoçar todos os dias? Essa era a empresa que eu trabalhei. Foi quando eu decidi, 6 meses depois, pedir demissão e voltar a Santana do Acaraú. E eu retorno, e aqui a minha história, que muita gente conhece, eu comecei a vender picolé pelas ruas da cidade, que foi a primeira atividade. Eu fui vendedor de picolé, eu fui vendedor de lanches, ou seja, algumas das atividades que eu fiz em São Paulo, eu acabei reportando aqui. Nesse processo todo, eu decidi entrar de corpo e alma na história de Santana. Eu precisava descobrir as minhas raízes, minhas origens, de onde eu vim, e me reencontrar. E é nesse reencontro que a gente, então, começa a participar dos movimentos comunitários. Eu me tornei líder comunitário, líder estudantil. Durante esse período de 25 anos, nós trouxemos importantes projetos para Santana do Acaraú. Criamos uma empresa, nessa empresa abrimos oportunidade, da qual você foi um dos meus estagiários, para mais de 100 jovens, que hoje são grandes homens, né? Hoje tem um que é gerente na Caixa Econômica Federal, outros são professores, inclusive professor de escola técnica, tem o professor Paulo Roberto, tem o Vidal. Cada um hoje está contando a sua história de vida e esses jovens tiveram essa oportunidade. E também entrei para a política, né? Fui candidato, lancei 4 candidaturas para vereador, fui vereador por 57 dias. Nesse período nós tivemos a maior produção parlamentar da história, foram 87 projetos. Foi o único período na história política de Santana do Acaraú e da Câmara que não houve uso da tribuna livre. E foi também o período em que a sessão começava às 9 horas e terminava às 2 da tarde. Foi o único período em que a Câmara usou todo o período para o expediente durante esses 57 dias. Fui candidato a prefeito em 2016 e fui candidato a deputado federal em 2018, tirando a maior votação de Santana, que foram 2.360 votos. Lá em São Paulo eu construí casa, inclusive, né? Não cheguei a citar esse detalhe. E mesmo tendo todas essas condições favoráveis que eu tinha, eu decidi voltar para cá. E o detalhe, o meu retorno para Santana, obrigatoriamente eu tive que me despedir. E tive que me despir de todas as conquistas que eu fiz em São Paulo, porque era aqui que eu precisava recomeçar toda a minha história. E aí eu recomeço a história como vendedor de picolé, para hoje estar onde eu estou, né? Eu já ocupei cargos importantes em Santana do Acaraú, fui primeiro secretário de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude, da qual o Igor Braga era um dos nossos colaboradores. Nós criamos leis importantes, entre elas a lei que regulamenta o sistema de cultura e o sistema do esporte amador e da cultura de Santana do Acaraú. Foram projetos da qual eu tive a oportunidade de ser o autor intelectual, como projetos também importantes relacionados à cultura, à juventude, ao desenvolvimento econômico, à geração de emprego e renda. Nós procuramos sempre contemplar todas as áreas nesse sentido. Preparamos terreno, inclusive hoje a única agência dos Correios que existe na zona rural de Santana do Acaraú, fomos nós que conseguimos em 2007 na Baixa Fria, a antena da Vivo que tem lá, a primeira escola de informática no Sapó, na Baixa Fria, na Santa Rita, fomos nós que levamos. A única escola padrão FNDE que tem em Santana do Acaraú hoje está na Baixa Fria, também fomos nós que levamos essa escola para lá, além de outros que a gente for, né, se estender bastante, um número gigante. E eu também me tornei jornalista em 1996, nós criamos o primeiro jornal, que foi o Horizonte, saiu uma única edição com 600 exemplares. E quando eu estreiei, o jornal, na verdade, ele nasceu dentro de um evento que foi o primeiro Congresso Internacional de Juventude do Meio Popular. Naquela época eu sentia a necessidade de divulgar o evento e não tinha. E lá no evento eu fiz a boneca do jornal, a gente chama de boneca, né? E em julho o jornal estava sendo publicado. Do Horizonte surgiu o Correio Santanense, né, surgiu o Tribuna do Vale, depois a Voz dos Vales, até chegar aos veículos de comunicação que tem hoje. Eu fiz faculdade de jornalismo aos 40 anos de idade, fiz parte da primeira turma de jornalismo do Uninta.
Prestei serviço para o Sistema Verdes Mares de Comunicação, fui correspondente do Diário do Nordeste, ajudei a produzir grandes matérias, grandes reportagens, entre elas uma série especial do Jornal da Record, que abordou sobre tráfico internacional de crianças em Santana do Acaraú. E ao longo, hoje, atualmente, eu sou radialista ainda, tenho um programa diário na rádio Rio das Garças FM, todos os dias do meio-dia à 1h da tarde. Em Itarema? Em Itarema. Rio das Garças? Rio das Garças FM. Não, bem familiar. Todo dia do meio-dia à 1h da tarde. Também trabalhei na rádio difusora do Acaraú durante 2 anos e meio, como radialista, jornalista, comentarista. E em 2018, eu tinha concluído a campanha para deputado federal, inclusive uma campanha muito pesada. Furei 2 pares de sapato. Foi mesmo? 2 pares de sapato. Inclusive tem um que eu ainda estou tentando recuperar, porque o sapato é macio, né? Tá vendo? Mas eu não consegui ainda, porque eu não sei quem é que consegue botar como furou, né? Então, a sola um valor do sapato tem um valor né? significativo, é claro. Porque eu até, engraçado que ontem, ou foi antes de ontem, Manuel, eu tava justamente vendo essa questão das votações. Você foi o deputado federal mais bem votado na última eleição no município de Santana do Acaraú. Mais 2.000 votos, né? 2.360 votos aqui. Bacana. E aí, em 2018 eu fiz um concurso público. Esse concurso eu divulguei no nosso site e vi as vagas e teve uma que me chamou a atenção, ouvidor geral. Aí eu, sem nenhum interesse, né, eu fiz de forma desinteressada, me inscrevi, fui fazer a prova. Quando saiu o resultado, eu tirei o primeiro lugar. Só que não queriam me nomear. Foi uma novela. Eu mudei, né, para Itarema em março de 2019, também. Por isso que eu estou em Itarema há quase 4 anos. E lá nós iniciamos uma luta durante 2 anos até entrarmos na justiça. Hoje eu sou o primeiro e único ouvidor geral concursado de todo o Brasil. Só existe esse concurso, o único concurso que foi realizado. Por quê? Porque existe uma peculiaridade. O Ministério Público moveu uma ação e desarticulou uma organização criminosa que foi montada no município de Itarema, que desviava dinheiro público através da Câmara Municipal. 9 dos 13 vereadores foram presos e mais de 20 agentes públicos que prestavam serviço à Câmara também foram presos, afastados, processados. E aí a promotora de justiça, na época, exigiu que fosse feito concurso para o cargo de ouvidor geral. Então, por isso que hoje eu sou o primeiro e único ouvidor geral concursado de todo o Brasil. Para quem não sabe, ouvidor, logo no início da nossa história política do Ceará, quando o Ceará ainda nem era província, a primeira autoridade nomeada para governar, para comandar o Ceará, era o ouvidor geral. Inclusive, o primeiro ouvidor geral do Ceará foi José Mendes Machado. E o terceiro ouvidor geral está na nossa história, que foi Antônio Loureiro, que recebeu das mãos da Índia Messejana a certidão de nascimento de Santana do Acaraú. Olha aí, que legal. Tem toda uma ligação, né? Assim, coisa bacana demais. Mateuzinho, vamos falar só dos nossos apoiadores rapidinho. Com certeza, em nome de AG Pneus. AG Pneus agora com nova administração, viu, Luan? Josafá Júnior, venha fazer o seu orçamento do seu pneu novo para o seu carro. Alinhamento, balanceamento, cambagem, suspensão, freios. Estamos ali na rua Dr. Manuel Joaquim, loja número 1000, loja 05. Você pode fazer seu orçamento pelo DDD 88992 72 0608 ou pelo DDD 8899 33 40 37. Bom demais. Show de bola, né, Mateuzinho? Recebendo hoje aqui o nosso querido Manuel Rosa Filho, Manuelzinho Canafístula. Manuel, ainda pegando aqui um gancho da sua história, eu queria que você falasse um pouco dessa questão da sua ida, né, que você já explanou um pouco aqui, a São Paulo, porque naquele tempo eu creio que tinha muitas dificuldades, né? Você tinha familiar já na cidade, não é isso? Na época, meu pai já morava em São Paulo há 4 anos, ele foi para lá em 1978. Então, quando ele retornou em final de 81, ele não conseguiu mais se adaptar à realidade de Santana. E aí decidiu voltar para São Paulo levando a esposa e os 9 filhos. Assim como uma história bem nordestina, né? Isso, e aí chegando lá, todas as dificuldades, a dificuldade da cultura, de se adaptar ao clima, que São Paulo era frio, passei muito frio. Enfrentei muito preconceito,
Eu cheguei lá falando rebola, sacuda, ou seja, todo, né? E aí, mas a gente foi se adaptando a essa realidade e hoje, inclusive, eu tô de viagem marcada para lá agora. Estou viajando para São Paulo agora no próximo domingo. Estou de férias da Câmara Municipal e aí, no próximo domingo, eu viajo para São Paulo. Vou passar também 5 dias em Belo Horizonte, onde moram alguns dos meus sobrinhos. Então, tenho sobrinhos em São Paulo, minha filha também mora lá. Depois de 27 anos eu vou comemorar o aniversário dela. Então eu ajudei a criar vários jovens que não tinham pai, que eu decidi adotá-los como filhos. E aí agora, 27 anos depois, é que eu vou poder comemorar o aniversário com a minha filha. Daí o porquê que essa viagem tem uma importância especial esse ano. Muito bom, Adãozinho. Agora, a questão o que você trouxe de São Paulo para cá, para adaptar e depois se readaptar à sua terra aqui em Santana do Acaraú, eu creio que tenha sido muito difícil, né? Assim, sair de uma cidade com a realidade que é São Paulo, voltar para sua terra natal e tentar se readaptar a tudo aquilo que é bem diferente, né? Eu que já tive em São Paulo, vi que a realidade é bem muito como é que eu posso dizer, muito diferente mesmo as realidades, né? Aí você sai, vai para um polo, conquista o que conquistou, volta para sua terra e começa tudo praticamente do zero, do zero. E depois, como foi essa sua readaptação aqui na sua cidade? Bom, logo que eu cheguei, eu encontrei muita dificuldade, mas muita dificuldade que só quem pode, né, testemunhar isso sou eu mesmo. Eu cheguei a ser preso 2 vezes. Sério? Existem pessoas que me xingavam, né, me jogaram pedra, me bateram. Aqui em Santana. Eu fui ferido, né? Inclusive teve gente que me machucou. E tudo isso porque eu falava diferente. O meu sotaque era sotaque paulistano, ainda carrego até hoje. E aí fui taxado como louco. Ainda hoje tem pessoas que acham que eu sou louco. E eu sou louco porque eu não penso como a maioria. Nunca pensei, né? Acabaram de ver que a minha primeira revolução eu fiz com 13 anos de idade. Ou seja, eu já vim de São Paulo revolucionário. E eu não me fiz revolucionário aqui, porque eu sempre lutei por justiça. Então ninguém pode dizer que o Manelzinho é injusto. Todas as minhas atitudes, embora a justiça, ela sempre vai desagradar alguém. As pessoas que estão em desconformidade com a justiça, elas serão desagradadas. Mas eu aprendi que não sei ao certo qual o caminho do sucesso, mas sei que o do fracasso é querer agradar a todos, né? Copiando aqui o grande Kennedy, ex-presidente norte-americano. Então, eu vim para cá também com um propósito. Meu propósito era ajudar Santana do Acaraú. E é por isso que eu lancei minhas candidaturas para vereador, para prefeito, para deputado. Mas, infelizmente, eu já me aposentei da política, estou revelando isso agora. Minha última tentativa de poder fazer mais por Santana foi dada em 2020. Né? Eu hoje estou morando em Itarema, estou prestes a receber título de cidadão itaremense. E aí não tenho mais interesse. Várias pessoas perguntam, inclusive algumas pessoas me ligaram: você vai ser candidato? Você vai apoiar alguém? Hoje eu sou um simples eleitor. Tanto que, se vocês observarem, não há quase nenhum tipo de manifestação nas minhas redes sociais, que eu também uso muito pouco. Mesmo usando pouco, o nosso canal do YouTube já tem mais de 3.000 seguidores, ganhou assim violentamente, rapidamente 2.000 seguidores, tem um vídeo com 350.000 visualizações que eu nem divulgo nem nada. Então quer dizer que em primeira mão o Manelzinho Canafis não tem mais nenhum interesse? Não. Mesmo porque eu nunca tive, olha, e estou revelando, ninguém em Santana do Acaraú, quando eu falo ninguém, é ninguém. Não adianta aparecer alguém e dizer: olha, eu decidi apostar no Manelzinho. Não. Eu nunca tive apoio de nenhum político, nunca tive apoio de nenhuma falsa liderança, né? Porque você conhece uma liderança pelo número de líderes que ela forma. E aí, quando a gente olha para a política, os políticos de Santana não formam líderes. Por isso que há essa dificuldade de quem vai ser, né, o próximo que apadrinhado, né? o próximo que vai estar preparado para assumir o comando político no município. Não tem. Então, na verdade, eu nunca vivi do serviço público, tanto que hoje eu estou muito bem, obrigado.
lá com as minhas atividades, com os meus trabalhos, estou vivendo muito bem, posso viajar hoje para onde eu quiser, né, a hora que eu quiser, e posso ter as coisas que eu quiser. Sempre foi assim, a minha vida sempre foi uma trajetória de vida de sucesso. Então, quando eu decidi, e aí eu também decidi durante esses 25 anos, tudo que eu acumulei ao longo de 25 anos não foi para mim. Então nunca tive nada. Eu nunca acumulei nada em Santana ao longo de 25 anos. Tudo que eu ganhei, eu partilhei, e quem me conhece de perto sabe disso, né, de todo esse processo. Então, a oportunidade que o povo tinha, né, inclusive ontem o rapaz disse, um dia você ainda vai ser prefeito de Santana. Eu disse, só se for numa outra existência, numa outra encarnação, né, porque tudo que eu podia fazer politicamente por Santana, eu fiz ao longo desses 25 anos. Muito bom. Recebendo aqui nosso querido Manuelzinho. Agora vamos aqui para os nossos apoios culturais, né? A galera que dá uma força aqui no podcast, aqui na Mix TV Alternativa. Ceará Ótica, né? Você está precisando fazer seu exame de vista? Aí, Matheusinho. Pois em Santana do Acaraú temos exames todas as quartas-feiras. Ceará Ótica. Você vai até a loja na rua José Leôncio da Ponte, no centro de Santana do Acaraú, ou procure um dos nossos consultores e marque seu exame. Exame todas as quartas, viu, Matheus? É na Ceará Ótica. Seu óculos, seu estilo. E é bem rapidinho, viu, Luan? E tem lá o númerozinho, Matheusinho, bem rapidinho. Ó. Se quiser também pode ligar para... 0800, né? Um 0800 591 1151. Exames todas as quartas, não é isso? É bem rapidinho, cara. Você chega lá, você marca seu exame, você vai fazer seu exame. Na mesma hora você vai na loja, no mesmo dia, lá eles já tiram a marcação através da nova tecnologia, que é um tablet, né? Tem um programa que ele faz as marcações, não precisa a pessoa tocar em você e tal, tacar aquele pincelzinho, não. Já tem um software que já faz todas essas medições, né? E na Ceará Ótica é bem rápido. Você vai lá com um médico especializado lá na Ceará Óticas. E também tem uma parceira ali, né, Matheusinho, que é do lado aqui. Tem sim, cara, a Ceará Farma, né? É irmã, né? É irmã ali. A mais nova parceira da Mix, né? Ceará Farma está na rua José Leôncio da Ponte, na esquina do novo calçadão do Mercado Público, vizinho da Promovi. Medicamentos genéricos e similares, perfumaria e higiene pessoal. Teleentrega pelo 998184000. A entrega mais rápida da cidade. Ceará Farma, onde o preço é o melhor remédio. Bom demais. Quero mandar um abraço pro meu amigo Danilo, rapaz. Tá lá, sempre curtindo a gente, beleza? Danilo é show. Nosso querido Manuel, rapaz. E agora, vamos puxar um pouquinho a história, né? Avançar um pouquinho aqui. Eu queria só perguntar um negócio aqui. Pergunte, isso aí, cara. À vontade. Eu queria saber se esse boato é verdade. Eu vi assim por altos, né? Você comentando, eu queria saber se é verdade mesmo. É verdade que a história de Santana é mais velha do que a história do Brasil, do descobrimento do Brasil? Bom, vamos esclarecer isso, né? Na verdade, o descobrimento do Brasil era para começar por Santana do Acaraú. Mas, como eu falei no início, eu decidi ir atrás da minha história. Só que para eu ir atrás da minha própria história, eu precisava mergulhar na história de Santana e buscar o passado remoto dessa história. E de fato sim, a história de Santana do Acaraú, ela tem muito mais do que os quase 400 anos, que agora no dia 16 de junho de 2026, Santana do Acaraú vai estar comemorando 400 anos de história. Ave Maria. Nossa história começa em 1626, ela começa a ser contada, onde há os registros oficiais da contagem dessa história, através do livro O Município de Santana. Mas a nossa história, ela tem mais de 12 mil anos. Então a nossa história, a origem do nosso povo, ela é muito antiga. Nós carregamos o sangue das primeiras raças do mundo, que habitaram o mundo. Daí também, e eu descobri isso porque eu fui atrás de saber por que o povo de Santana do Acaraú é o mais inteligente do país. Nós somos o povo mais inteligente do Brasil. E aí, se eu começar a falar dos personagens de Santana, a gente consegue comprovar isso facilmente. São inúmeros os personagens, onde a gente pode citar como exemplo da capacidade intelectual
que nós temos, né? Nós temos um alto nível de intelectualidade. Porém, a história de Santana ela não permeia somente por esses personagens, por essas garças que saíram daqui ainda com pequenas penugens, alçaram voos inimagináveis através de suas asas de grande envergaduras, que são as garças que hoje povoam o Brasil e o mundo, né? Nós temos santanenses hoje espalhados por todos os continentes, tanto que através do nosso blog a gente conseguia localizar isso. O nosso blog foi visualizado por mais de 50 países em todos os continentes. E aí isso é uma demonstração de que os santanenses estão espalhados. Então, de fato, a história de Santana ela é muito antiga. Não dá para mim recontar essa história aqui, porque precisaríamos de um tempo específico para isso e também para que as pessoas pudessem, né, ter uma ideia. Mas para que as pessoas tenham uma ideia, né, do porquê que nós carregamos essa inteligência, basta a gente observar o comportamento e a capacidade de algumas civilizações antigas. Aí a gente olha para os maias, para os incas, para os astecas, para os egípcios, para os mesopotâmicos, a região da Mesopotâmia, da Babilônia, dos assírios, caldeus. Então, quando a gente remonta a história dessas civilizações, a gente consegue encontrar algo aqui na atualidade de Santana do Acaraú. Só que para poder também entender todo esse contexto, se faz necessário que possamos fazer uma avaliação. E para fazer essa avaliação histórica, nós precisamos nos desprender, nos despir, né, de todo e qualquer condição de fanatismo ou de qualquer outro interesse para poder entender os acontecimentos da história. Então, quando a gente pega a história de Santana, a gente percebe que não é uma história comum. Ela não é comum nem nos detalhes e minúcias dos acontecimentos que antecederam e que precederam os fatos, e muito menos os seus personagens. E aí depois, se houver oportunidade, a gente retorna aqui para poder, de forma mais detalhada, trazer essas revelações importantes que eu acredito que vários santanenses precisam saber. Um detalhe importante é que o nosso Monte Sagrado, né, porque o Mucuripe, ela também é um lugar muito especial, especialmente para mim, né? Vocês terem uma ideia, a história do Brasil começa a partir do topo do Mucuripe, porque foi esse topo do Mucuripe que foi avistado por Vicente Pinzon em 26 de janeiro de 1500, meses antes de Cabral chegar ao Brasil, e onde ele viu lá em atualmente Porto Seguro, na Bahia. Mas foi Vicente Pinzon que chegou primeiro ao Brasil, porque ele já tinha vindo para essa região 8 anos antes, em 1492, quando ele comandava a caravela Nina de Cristóvão Colombo. Muito bom, viu, Matheus? Aí tem histórias aí para passar um podcast bem prolongado. Um negócio, né? Bem... Manuel, em 95 você retorna a Santana do Acaraú, pegando a sua história ainda lá. Mas no meio desse percurso você falou que era meio que tímido em São Paulo ainda e aprendeu tirar um pouco essa sua timidez com uma pessoa, não me recordo agora, dentro de uma das empresas, não me engano, na Carrefour, é isso? Isso. Pronto, depois dessa timidez, em 95 você retorna a Santana, não é isso? E aí, eu posso dizer que foi o começo para que você tomasse um gosto pelo jornalismo e pela rádio, para que você pudesse se expressar mais, cara? Ou não, você já tinha isso na sua cabeça, que você ia ser uma pessoa que ia fazer essa desenvoltura dentro dessa questão de propagar suas ideias, falar, ficar bem à vontade? Eu tinha 2 sonhos. Meu sonho de infância era ser arquiteto, porque eu sei que no futuro da minha existência eu ainda vou construir uma cidade. Por isso o sonho de ser arquiteto. Então esse sonho infantil de ser arquiteto se dá de uma necessidade que eu tenho de no futuro construir uma cidade. E aí, na adolescência, eu tive outro desejo, que era o de me tornar jornalista. Então, ser jornalista, antes de vir para cá, eu já tinha esse projeto de vida. Tanto que quando eu concluí meu ensino médio, já tinha escolhido a faculdade, que era a Faculdade São Judas Tadeu, lá de São Paulo, que é uma faculdade exclusiva de jornalismo, Faculdade de Comunicação São Judas Tadeu.
Só que na época eu tive que escolher entre fazer a faculdade e cuidar da família. Eu preferi cuidar da família e deixar a faculdade para ser feita 22 anos depois. Eu esperei 22 anos para poder começar o meu curso de jornalismo. Eu queria que você contasse pra gente, Manãozinho, um pouquinho dessa história que a gente estava conversando aqui nos bastidores, dentro desse contexto, a respeito que em 97 você assume como primeiro radialista do município aqui de Santana, dentro da rádio Araquém, não é isso? Eu queria que você contasse um pouco dessa história. Bom, o padre Francisco José Aragão e Silva decidiu criar uma emissora de rádio comunitária. A Rádio Araquém foi a primeira emissora de rádio de Santana. Nós não tínhamos emissora de rádio. O que existia aqui era um sistema de alto-falante. Então, quando tinha alguma coisa a comunicar para a cidade, era comunicado através desses alto-falantes que eram espalhados mais ali pelo centro de Santana. Eram umas bocas de som chamado, né? Então o Wagner é que comandava essa boca de som, lá mesmo da igreja. Então ele abria o microfone e anunciava o que tinha que anunciar para a população. Eu também fui a primeira pessoa a gravar a propaganda em carro de som da charanga do Raimundo. Eu fui o primeiro a fazer isso. Eu fui pioneiro em várias outras atividades. Eu gravava propaganda naquelas fitinhas, fita cassete chamado, né? Aquelas fitinhas que a gente enrolava com a caneta. Hoje estão no museu, né? Para quem tem isso guardado. Então, eu tinha um gravador, eu gravava a propaganda e ela saía na charanga do Raimundo, que também era o único carro de som que tinha naquela época, era esse carro de som. E aí, quando a rádio... o padre cogitou de lançar a rádio, e disseram para ele que eu tinha a voz boa, aquela coisa toda, e ele então me chamou, né, e nós fomos, e aí quando o técnico estava fazendo a instalação dos equipamentos, eu fui lá e ele disse, pois fale aqui, vamos fazer o primeiro teste. Então isso aconteceu... o técnico que já estava instalando os equipamentos da Rádio Araquém. E aí era 3 horas da tarde do dia 25 de julho de 1997. Foi a data em que a Rádio Araquém entrou no ar. 3 horas da tarde, o Manãozinho Canafístula estava falando pela primeira vez através de uma emissora de rádio em Santana do Acaraú. Alguns meses depois eu fui convidado para trabalhar na Rádio Princesa do Norte, de Morrinhos, trabalhei 3 meses. Depois retornei para a Rádio Araquém. No ano 2001 nós criamos o programa ECOA. O ECOA foi algo assim... bem rápido, né? Sim. E de forma assim nem muito planejada, mas nós conseguimos criar o programa que teve a maior audiência da história de Santana do Acaraú. Eu escutava o programa. E aí nessa época a gente descobriu que a gente conseguiu tirar a audiência da TV Verdes Mares. Ninguém mais assistia os jornais da Verdes Mares e nem do Barra Pesada. Naquela época tinha o Barra Pesada, né? E aí, na TV Jangadeiro tinha o Igor Braga, inclusive era o nosso repórter. A carteirinha ainda era o nosso repórter. Tinha o Laio Gomes, né? O Florencio Dias, o Nilson Alves. E o Igor Braga era o nosso repórter já desde aquela época. Vai trazer a carteirinha, Olha aí que coisa boa. Pronto, olha aqui, ó. Essa carteirinha, né? Fui eu que fiz para os nossos colaboradores, ECOA, Correio Santanense, Irineu Braga, reportagem. A cultura de Santana passa por aqui. Muito bem, olha, fico muito feliz em poder, né? Que maravilha. E esse bordão, a cultura de Santana passa por aqui, é usado até hoje nos nossos programas, né? A gente utiliza até hoje slogan, esse bordão. Né? Pronto, isso é muito bom. Em relação à outra pergunta que você fez, né? Da necessidade que eu tinha de poder externar, de poder, através da comunicação, fazer essas reivindicações. Quando nós publicamos o primeiro jornal, em 96, ele foi um jornal completamente crítico, porque nós criticamos a forma como a política pública era desenvolvida em Santana. Um detalhe importante, para mim fazer o primeiro jornal, eu não tinha participado sequer de uma oficina de jornalismo. Eu fiz na tora, simplesmente, e outro detalhe importante, para mim escrever o jornal, eu não tinha equipamento, eu consegui uma máquina de datilografia velha, amarela. E essa máquina, inclusive, ela estava com uma letra que tinha problema. A letra ia e não voltava mais. Aí eu tinha que voltar a letra manual e tinha uma letra que falhava. E eu tinha que escrever a letra de caneta. Então, todas as matérias que eu fiz, elas foram escritas nessa máquina de datilografia. E onde tinha a letra, eu não me lembro mais qual é a letra que estava faltando eu botava de caneta. E toda vez que a tecla ia e não voltava mais, eu trazia a tecla de volta. Ou seja, nenhum desses obstáculos foram suficientes para que eu pudesse deixar de fazer o jornal. Eu tinha que fazer o jornal
porque eu tinha que iniciar, na verdade, todo o meu processo de formação, todo o meu processo de desenvolvimento nessa parte do jornalismo, do rádio, ele teve que nascer dessa forma. Ou seja, foi aqui em Santana do Acaraú que eu aprendi a fazer comunicação. Show de bola. O Matheus, inclusive, tem uma edição do Correio Santanense, acho que, se eu não me engano, 2003, que lá foi onde eu comecei a questão da música. Tem lá uma reportagem do Pagode Quero Mais. Tem, inclusive, nós incentivamos, né? Sempre incentivamos a juventude, a infância, né? Alguns de vocês que estão aqui hoje. É muito bom. O Pagode Quero Mais nós apoiamos o Denner. O Denner também queria tocar, né? E aí vocês não tinham onde ensaiar, ensaiavam lá na cozinha da minha casa, na garagem lá de casa. Verdade. Né? E para mim sempre foi muito gratificante poder abrir as portas e dar oportunidade, como hoje o John 50, né? O John 50 é um dos grandes exemplos que eu tenho. Ele é meu filho, eu tenho como filho adotivo, os filhos dele me chamam de vô, assim como é o Marcos Vinícius e tantos outros. Legal, show de bola. Pronto, Manuelzinho, assim, a gente falar essa parte, mas eu me esqueci de lhe perguntar assim, o ECOA, que significa? Estou consciente outrora e agora. ECOA. Começar o programa, era desse jeito mesmo. Estou consciente outrora e agora. Então é uma sigla, né? Olha, vou contar agora como foi que surgiu a história dessa sigla, né? Eu tinha chegado de São Paulo. Eu passei uns 6 meses em São Paulo, que eu fui em 2000 fazer uma cirurgia, né? Fiz cirurgia de miopia. E tive que ficar 6 meses lá. Quando eu retornei, o Batista Paiva, que era na época o diretor da rádio, me chamou e disse: você não quer fazer um programa? Eu disse: quero. E qual é o nome do programa? Eu falei: vixe, agora você me pegou. Eu ainda não tenho o nome do programa. Não, mas eu preciso agora para colocar aqui na programação. Pois espera aí, que eu vou. Aí eu peguei papel e caneta e rabisquei ali agora. Como é que eu faço? Estou consciente outrora e agora. Estou consciente outrora e agora. Estou consciente outrora e agora. Estou consciente. Sempre tive consciente. Vai ser isso aqui mesmo. Olha, o nome do programa é esse: ECOA. E hoje existe Estou consciente outrora e agora. Eu peguei essa frase, né, de uma inspiração que teve naquele momento. E o programa ele tinha uma especificidade. Era um programa aberto. Eu recebia muita carta. Todo dia era aquele monte de carta. A gente não tinha como... Naquela época era a época das cartinhas, né? Não tinha internet. Embora a rádio tivesse telefone, mas o telefone não parava de tocar o tempo todo. Tinha uma secretária exclusiva só para atender as ligações do programa. Então era algo assim. E propaganda, então, era muita propaganda. Todo o Comércio Santana queria anunciar o nosso programa, né? Não tinha espaço. Não tinha espaço, né? E muita gente querendo, né, participar também como repórter, como colaborador. Nunca deu certo a rádio, rapaz, aqui em Santana. Pra ter continuado, pelo menos a Araquim tinha uma história, né, cara? Mas houve alguma coisa na legislação, né? Na questão da rádio. Na verdade, o que houve foi que depois que o ECOA começou a fazer sucesso, né, acabou criando, né, alguns inconvenientes políticos. A rádio foi denunciada e por isso o padre decidiu. Foi uma decisão do padre. A rádio não foi fechada. O padre decidiu tirar a rádio do ar em virtude, né, desses problemas que estavam sendo ocasionados. Noel, vamos pôr aqui, você, não sei se você está notando, a gente está pegando um pouquinho da sua vida lá, trazendo, você já falou um pouquinho, né, aqui, mas a gente quer saber, assim, agora, falando da sua vida pública, né, você falou, né, que foi candidato a vereador, inclusive em 96, essa trajetória bem, assim, esmiuçada, para a gente entender, assim, como foi essa sua carreira, até chegar a ser um deputado, na candidatura de deputado federal mais bem votado no município de Santana nas eleições passadas, né? Em 96, quando eu lancei a primeira candidatura, eu tirei 21 votos. Em 2000, 58. Em 2004, 504. Foi quando eu fui eleito. Porém, o TSE retirou o meu mandato. E retirou porque o TSE reduziu o número de vagas de vereadores em todo o Brasil. Ou seja, eu fui eleito porque eu tirei voto suficiente para assumir o mandato. 504 votos. E aí, o TSE reduziu o número de vagas. Santana tinha 15 vereadores, caiu para 9. Como caíram 6 vagas, eu estava no meio desses 6 que não conseguiu o mandato. Mas ficou na suplência. Fiquei como 4º suplente. Então, 3 vereadores na época era a Jamile, a primeira suplente,
a Toninha Canafístula, minha prima segunda suplente, o Valceli Cordeiro era o terceiro suplente, e a minha diferença de votos, ele tirou 504 e eu tirei 508. Assim como a minha diferença hoje para o primeiro suplente hoje, porque eu sou suplente de vereador hoje em Santana, né? Da última eleição, é também de 6 votos. No caso, se a Betânia tira licença, você assume, não? Não, quem assume é o professor Helder, ele tirou 6 votos a mais do que eu. Sim. E aí, em 2016, eu decidi lançar a candidatura para prefeito. Nós tiramos 1.017 votos. Recordo. Em 2018, nós tiramos 2.360 votos. Ou seja, foi uma trajetória de vida de votos sempre crescente, até conseguir o primeiro lugar para deputado federal. E nós sempre fizemos campanha sem nenhum apoio financeiro. Nós nunca tivemos apoio financeiro. Pouquíssimas pessoas é que faziam alguma doação para a nossa campanha, né? Mas a grande maioria. E eu fiz essa campanha, essa eleição de 2004, que eu tirei 504 votos, eu fiz a pé. Porque nem bicicleta eu não tinha. Não, do sapato foi de deputado. O sapato foi de deputado. Eu fiz a pé, porque nem uma bicicleta do pneu furado eu não tinha. Eu fiz a campanha a pé, completamente a pé. Teve um dia, inclusive, que eu estava indo a pé para Baixa Fria. Era porque eu pedi um carro. Baixa Fria, para quem não sabe, é um pouquinho longe. São 18 quilômetros. Eu pedi um carro na época e não me deram. Pois não tem, pois eu vou a pé. E eu ia a pé, e ao mesmo tempo que eu ia a pé, já ia fazendo minha campanha, né? Ou seja, não seria debalde. Mas não ia perder a viagem, né? Não ia perder a viagem. Mas eu estava disposto, porque eu sempre tive disposição. Preguiça, para mim, ela não existe. Essa história do remanso, da preguiça, da mesmice. Eu sempre trabalhei. Trabalho muito, eu acordo todos os dias. Entre 5h30 e 6 horas da manhã eu programo meu celular para despertar às 6 horas, mas às 5h30 eu já estou acordando. E às vezes jornalista não tem hora para dormir. Por diversas vezes eu sou despertado de madrugada porque aconteceu alguma coisa e eu tenho que dar notícia à sociedade. Ô Noel, uma pergunta bem direta. Você acha que você foi injustiçado na política de Santana do Acaraú? Não digo injustiçado, né? Porque na verdade não se trata de uma questão de justiça. Todas as minhas conquistas, como as pessoas podem observar, que dependiam dos meus méritos, que dependiam da minha capacidade, que dependiam da minha competência, eu tive os melhores resultados. Todos. As seleções, concursos, disputas que eu fiz, eu sempre estava nos primeiros lugares. Inclusive, esqueci de falar, mas eu concorri numa seleção em Sobral com 5.000 candidatos e tirei o primeiro lugar. Eu inclusive recebi um diploma de reconhecimento como um dos 20 melhores funcionários públicos de Sobral, com apenas 4 meses de exercício do cargo. Com 4 meses eu recebi um reconhecimento como um dos 20 melhores funcionários da Prefeitura de Sobral, quando eu fui supervisor do Cadastro Único Bolsa Família de Sobral. E para ser supervisor do Cadastro Único Bolsa Família, eu tirei o primeiro lugar de uma seleção com 5.000 candidatos concorrentes. Então, tudo que depende do meu mérito, da minha capacidade, eu consigo resultados extremamente positivos. Mas, para me ser eleito vereador, prefeito ou deputado, não dependia dos meus méritos. Eu dependia da escolha de pessoas. E cada um de nós somos livres para as nossas escolhas. Mas temos que ter consciência de que somos escravos das consequências. Somos livres para a escolha, porém escravos das consequências. Aí não se trata de injustiça. O povo não quis por um motivo ou por outro. E aí eu não vou questionar a forma como o povo de Santana escolhe seus representantes. Eu não vou questionar. Cada um é consciente ou inconsciente desse processo de escolha. Há um outro detalhe importante. Tudo o que aconteceu de bom ou de ruim ao longo do tempo da existência de Santana do Acaraú e do seu povo é resultado dessas escolhas. Ou seja, as pessoas geralmente costumam atribuir ao trem responsabilidade por algo de ruim que acontece. Ou não aconteceu alguma coisa foi porque ainda alguém não quis. Na verdade, tudo que acontece de bom ou de ruim na vida do ser humano é causado por ele mesmo. Então não adianta a gente querer atribuir a alguém o fracasso ou o sucesso que nós temos. Fracasso ou sucesso é resultante de nossas escolhas e, consequentemente, de tudo que nós decidimos fazer. Porque por trás disso há uma lei da natureza chamada lei da reciprocidade. A gente só colhe aquilo que planta.
bem. Os internautas, Mateuzinho, enquanto Pois eu faço rapaz. só mais uma perguntinha aqui, parece assim até repetitivo, mas perguntando, Manuel, existe alguma decepção, alguma coisa interna que você tenha a respeito dentro desse processo da sua vida pública, principalmente voltada à questão de política? Se existe, tem como você dizer pra gente? Se não existe, você acha que tudo que você fez foi o essencial? Na verdade, eu me sinto contemplado. Contemplado, Né? essa Tudo que eu palavra é essa. fiz em Santana, eu fiz sem mandato. Inclusive tem projetos de lei de minha autoria. Olha, não era vereador, eu sou o único santanense que sou autor intelectual de leis aprovadas e em vigor hoje em Santana, sem mandato. Ou seja, eu cheguei a provar que eu não precisava de mandato para poder fazer o que fiz. Com o mandato, eu poderia fazer muito mais. Né? Mas não existe, muito pelo contrário. Sou grato porque tudo isso foi um processo muito forte, muito intenso de aprendizagem, né? De troca de experiência, de vivência. Aprendi muito em todos os sentidos. Então, o profissional que sou, a pessoa que sou hoje, tudo isso é grato a esse processo de formação, a essas vivências e a essas trocas de experiência. E por isso que sou grato. Meu sentimento hoje é só de gratidão. Muito bem. E aí, Mateuzinho, tem um povo aí? Pode continuar aí. Pode continuar Manuel. aqui. No meio desse percurso aí, Manuel, você falou de Santana, falou de Itarema, mas esqueceu de Quixaramobim. Você andou por lá também, teve uma historiazinha curta. Sim, eu decidi em 2006, em janeiro de 2006, eu decidi mudar para Quixeramobim. Escolhi, na verdade, Quixeramobim já estava na lista das cidades que eu poderia vir a morar quando decidi voltar para o Ceará. E passei uma temporada lá. Não fiquei mais tempo, porque naquela época, né, eu fui convocado para poder assumir o mandato na Câmara. Assumi em 2007, fui em 2006 e 2007 eu tive que voltar para assumir o mandato. E no ano seguinte fui ser secretário de Cultura do município. Mas lá foi uma experiência muito boa. Deixei amigos, inclusive fiz um jornal lá. Eu fazia um mês que eu tinha chegado em Quixeramobim, eu fiz a Folha Regional de Quixeramobim. Então foi um jornal escrito que eu também fiz, ou seja, além dos jornais aqui de Santana, nós também chegamos a editar um jornal lá em Quixeramobim, que é uma outra cidade que eu tenho no meu coração. Inclusive, pela sua biografia, você foi eleito presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, por lá? Não, foi aqui. Aqui já, né? Aqui eu integrei 7 conselhos, presidi 3. Inclusive, o primeiro processo de escolha do Conselho Tutelar Unificado, que aconteceu em 2015, eu era o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e aí nós tivemos a oportunidade de presidir esse processo de escolha. Muito bem. Falando ainda da sua vida pessoal, Manuel, a gente sabe que é muito difícil a questão de emprego no município, na nossa cidade principalmente, mas você também, aqui como já citado, foi um microempresário. Eu queria que você contasse como foi essa sua formação, como foi que você idealizou todo esse processo. Bom, logo depois que eu fui vender picolé, nós criamos uma lanchonete. Nessa lanchonete foi onde eu trouxe os primeiros jovens. Isso foi em 98, eu trouxe 3 irmãos para cá. O Flávio, o Alexandro e o Eliandro Coelho. Então eles são 3 irmãos que hoje são pessoas de sucesso, né, bem desenvolvidas, ocuparam seus espaços, né, são homens que formaram suas famílias e tudo mais e tal. E aí em 2000 eu já tinha trabalhos gráficos, eu já realizava trabalhos gráficos. Em 2002, meus pais me deram um computador de presente. Inclusive, eu fui o primeiro santanense, mais uma vez, a ter um computador com o Windows XP. Só quem tinha o Windows XP em Santana do Acaraú naquela época era eu. Sim. Antigamente era o MS-DOS, né? Foi lá que eu conheci o CorelDRAW. Pronto, o CorelDRAW. Aí nós tivemos os primeiros estagiários, que foi o Walter Júnior, né? E aí foi se indo, o Walter Júnior foi meu estagiário em 2002. E de lá para cá, nós fomos abrindo outro espaço, oportunidade. Em 2007, nós decidimos legalizar a empresa. Lá em Quixeramobim, o professor Paulo Roberto, foi o único que foi morar comigo. E lá tinha uma vaga de emprego, fazia 2 anos que essa vaga estava aberta. E só eu, com o meu currículo, consegui preencher a vaga. Só que eu cheguei para o dono da empresa e disse: olha,
eu não posso assumir o cargo, mas eu tenho uma pessoa a indicar. O senhor confia? Ora, eu já tinha jogado o queixo todo para ele, né? Uhum. E aí ele disse confiável e eu indiquei o Paulo Roberto. Paulo Roberto foi, era uma empresa de cobrança. E depois o Paulo Roberto retornou e nós montamos a CCS, né? Que foi a Canafístula, primeiro consultoria e cobranças, depois consultoria e serviços, da qual você também teve a oportunidade de passar alguns dias por lá, né? E aí nessa ocasião, nós em 2007... nós abrimos 15 vagas, ou seja, eram 15 jovens que ganhavam uma bolsa que começava de R$50 até um salário mínimo. Eu cheguei a pagar bolsa de salário mínimo. Qual é o empresário de Santana do Agaraú que paga um salário mínimo de bolsa para um jovem? Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. A minha folha de pagamento na época era R$2.500. Eu deixei, você pega R$2.500 e multiplica por 12, que é durante um ano, era dinheiro suficiente para comprar um carro zero. Eu deixei de ter um carro zero na garagem para poder dar oportunidade para 15 jovens santanenses. E quando eu fui fazer a lista dos jovens que já haviam passado, hoje nós temos uma relação com mais de 100. Inclusive, esses mais de 100 jovens vão se reencontrar comigo no próximo ano, no dia 19 de agosto. Eu vou estar comemorando meus 50 anos de vida. Eu estou chegando aos 50, né? Vai ser um encontro, não vai ser aqui em Santana, vai ser lá em Itarema, já reservei até o local. E desde já se sinta convidado, tem você e tem vários outros, né? Que estarão nessa lista. E lá vocês vão também recontar um pouquinho dessa história de vocês. E é isso, né? Então, se alguém perguntar, mas quais foram as grandes contribuições que você deu para Santana do Agaraú durante esses 25 anos, eu tenho duas. O meu serviço, o meu trabalho como jornalista, porque nós conseguimos imortalizar a história de Santana, nós contamos e registramos a história de Santana de capítulos assim, extremamente importantes, inclusive um período da contagem dessa história que marcou a nossa história está registrada nos anais dos nossos jornais que nós escrevemos, além da comunicação que fiz através do site, que fiz através e faço ainda hoje através dos programas de rádio. E a outra foram esses jovens, né, que tiveram a oportunidade de passar por mim. Alguns passaram mais tempo, outros passaram menos tempo, né? Então, para quem não sabe, o Walter Júnior foi um dos meus primeiros estagiários e hoje ele, inclusive, leva adiante uma das minhas atividades, que eu também fui o primeiro a fazer mensagem, Marcos Regis também, a fazer mensagem em Santana do Agaraú. Hoje é ele que faz a mensagem. Isso. O Clevilson, né, que grava as propagandas. Hoje fui eu que incentivei o Clevilson a gravar. Disse, Clevilson, por que você não grava? Não, eu não tenho jeito, eu não tenho voz. Você tem, rapaz. Aí eu ia lá gravar com ele e incentivava, e hoje o Clevilson, né, ocupa aí todo esse espaço. O Nunes, eu sempre disse pro Nunes que ele tinha, né, todo um talento, então também fui eu que incentivei o Nunes a ir pra música. Eu primeiro coloquei ele no teatro, né? Nós criamos um grupo teatral, nós tínhamos um grupo teatral. Assim, tímido, né? Nós criamos o Asas da Liberdade. Não me lembro se na época o Braga já tinha o Face a Face. Já tinha, né? Pronto. O Braga tinha o Face a Face e nós tínhamos o Asas da Liberdade. Eu cheguei, inclusive, a participar de algumas peças, né? Da Paixão de Cristo. Eu cheguei a ser o Pôncio Pilatos. E numa outra peça nós fizemos o Nascimento de Jesus. Só que o Nascimento de Jesus nós fizemos através do Asas da Liberdade, onde eu fui o Rei Herodes. E aí eu sempre fui ou o Rei Herodes, ou fui o Pôncio Pilatos, ou fui o juiz que julgou Tiradentes. Era o malvadão da história. Esses papéis que nós fazíamos, né? Mas nós sempre procuramos incentivar. Inclusive, quando eu fui secretário, foi lá que nasceu a Companhia Cultural Boneco de Pano, foi lá que nasceu a Império do Weasley. O Igor Braga é testemunho, né, de todo o processo que nós fizemos ao longo desse período em que incentivamos a cultura no nosso município. Bom demais. Aqui vamos mandar um abraço pro pessoal, né, que tá aqui. Hoje tá um pouco diferente, que é no Face, né? Rapaz, fazia tempo que eu não... Mas quero mandar um abraço aqui pro Nildo Santos, que está nos assistindo. José Domingos, né, dá boa noite, parabéns pela entrevista. Esse aí merece o meu respeito. Show, meu primo. Aqui tem José Domingos. Abraço, primo. Rosa Cavalcante está assistindo. Carolina Rodrigues Cordeiro. Mauro Vinícius. Marta Regina está assistindo também. Nosso querido Nobério, pessoal da Mix News, né? Adelino Chesco, grande Manelzinho Canafístula.
é excelente profissional e um baita ser humano. Wesley do Acordeon, Flávio Lima, Manelzinho Canafista é uma verdadeira enciclopédia do conhecimento. É por isso que eu falo que a enciclopédia santanense. Vou até perguntar ele daqui a pouquinho se tem um livro aí futuramente, não sei. Francisco das Chagas Neto, né? Boa noite ao meu amigo Manelzinho e a todos da Mix. Parabéns, meu amigo Manuel. Raimundo Jacome. O Kiko Rico é vereador lá de Itarema. Na época ele era o presidente da Câmara. Abraço, meu amigo Kiko. E aproveitar e abraçar aí todos os nossos amigos de Itarema. Paulo Thiago, né, disse que assim, minha inspiração é esse cara aí, fera. Paulo Thiago. Jamília assistindo também. A Jamília é a vereadora Jamília. Forte abraço aí, minha grande amiga Jamília. Tô com muita saudade do seu abraço e do seu sorriso. Ela disse que Santana não deu valor a quem tem, né? Sou fã. Deus te abençoe sempre. O nosso querido contador Ismael está assistindo. Silvânia. Tadeu Lira também, né? Abraço aí, seu Tadeu. Forte abraço. E Rosa Nascimento. E aí, Mateuzinho, fala do nosso apoio por trás. Em nome aí de Império das Frutas, Império das Frutas, a sua melhor opção de hortifruti em Santana do Acaraú. Estamos ali localizados na rua Dr. Manuel Joaquim, em frente ao Bar do Gomes. Você pode fazer suas compras ligando pelo DDD 88 9960 86 58 9. Que entregamos em sua casa, Império das Frutas, organização Salles Neto. E também em nome aí de Risos Clínica Odontológica. Agende uma avaliação e cuide bem do seu sorriso na Risos Clínica Odontológica. Oferecemos os melhores serviços em tratamento Ai Maria, até que a palavra que ele disse que ia tirar e não tirou. É só pra complicar a gente, né? Serviço de odontia, né? Clareamento, tratamento canal, né? Próteses e implantes e muito mais, né? Risos Clínica Odontológica, organização Dr. Edson Júnior. Você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, pelo DDD 88 9901 1034, na rua ali Matheus Mendes, Centro Santana do Acaraú. Beleza? Só rapidinho, bem rapidinho. Em nome, outro apoio cultural é a 5R Móveis, viu? Sempre fazendo alô, Ricardinho. Sempre fazendo por você. Os melhores preços, crediário facilitado e entrega rápida você encontra aqui na rua João Cordeiro, Centro Santana da Acaraú. Parcelamos em até 10 vezes sem juros. Contato 999 22 91 41. 5R Móveis. Vamos embora, Luan? Show de bola, Mateuzinho. Você tem alguma pergunta pro nosso? Não, pode continuar aí. Opa. Já que eu puxar a minha aqui. Pronto. Apesar de você ter... você tá em Itarema, né? Hoje você nesse novo cargo, você assumiu. Você não perdeu uma ligação 100% com Santana, né? Uma vez por mês eu estou aqui. Às vezes eu venho até mais vezes, como é agora. Agora eu estou aqui desde segunda-feira. Como eu informei, eu estou de férias. E eu fico aqui em Santana até sexta-feira. Certo. O que é que eu queria que você falasse um pouco assim, já que você foi um representante do Poder Legislativo, o que você acha do trabalho desenvolvido, não sei se você sabe, assim, pelo Legislativo e atualmente pela atual administração de Santana do Acaraú, Executivo? Bom, eu não tenho acompanhado, né, muito de perto, mesmo porque hoje eu tenho muitas atividades, inclusive até tive que me desfazer de algumas delas. Eu estava com uma sobrecarga de trabalho muito grande, e aí meu tempo é pouco, né? Mas inclusive existem construções e coisas aqui que eu nem sabia que tinham, né? Porque quando eu venho de sábado, chego aqui sábado de manhã e no domingo de manhã eu já tenho que retornar para Itarema, ou seja, eu passo menos de 24 horas aqui. Porque um pouco mais de 24 horas, justamente por conta da questão de transporte, que eu tenho que trabalhar já na segunda-feira de manhã. E aí, mas eu tenho observado, né, que algumas, pelo menos no quesito de obras, eu tive agora recentemente no São Francisco, fazendo uma reportagem pelo Sobral Online, também sou correspondente do Sobral Online na região, né, e aí estou indo agora para São Paulo e vou fazer algumas reportagens especiais
tanto para o Sobral Online quanto para a Mix TV. Nós vamos recontar a história da independência do Brasil, são 200 anos de história. E ali eu conheço muito de perto, né, o Parque da Independência, a história do museu e a trajetória do que aconteceu. Então nós vamos recontar essa história para reportagens especiais para a Mix TV e também para o Sobral Online. E aí nós acompanhamos muito pouco, mesmo porque também a sessão da Câmara ela acontece na sexta-feira de manhã. Às vezes eu até vejo depois, né, ou no sábado, ou no domingo, mas como eu disse, meu tempo também está muito restrito. O que eu tenho observado? Né, Santana tem melhorado no quesito urbanístico, né? Há um processo de urbanização tanto da cidade quanto dos distritos, né? Agora nós temos ali os letreiros, né, do Sapó, Mutambeiras, a questão da iluminação, dos postes de iluminação. Fui para Sobral ontem, fui de van, aí tive a oportunidade de ver que no João Alfredo tem um calçamento que foi feito, né, um passeio público que foi feito, né, de uma margem e de outra da avenida. Enfim, estive no São João ontem à noite, vi que está sendo colocado o bloco intertravado, né, na praça, ou seja, nesse quesito, né, de melhoria da infraestrutura urbana, né, tem havido muitos avanços nesse sentido. Inclusive, eu ainda não passei pela passagem molhada que foi feita lá no São Vicente, né, que ali era uma outra grande reivindicação do nosso povo, da nossa gente. Eu mesmo já passei por ali várias vezes e a bis acabou atolando ali nas águas do São Vicente, né? Passei por lá e não tinha a passagem molhada e eu acabei, a bizinha, né, acabou se afogando lá. Então há muita coisa sim que a gente precisa, mas a gente sabe que nem tudo pode ser feito, né? Há uma grande boa vontade por parte do prefeito, que inclusive o prefeito eu conheço desde criança, né, para quem não sabe. A amizade, eu tenho uma amizade muito grande, tanto pelo Francisco das Chagas Mendes, o meu Deus, seus irmãos, foram todos meus amigos de infância. Inclusive, meu melhor amigo de infância era o Ribamar, o Cruzeiro chamado, né? Ele era o meu melhor e eu tinha poucos amigos de infância naquela época, éramos muito ligados. Na verdade, éramos vizinhos, né? Então, ele era o meu melhor amigo, tudo que a gente fazia era junto. Então, sempre existia uma ligação muito forte entre eu e os irmãos e os pais do atual prefeito. Na cultura também a gente percebe, né, que estão acontecendo grandes eventos, né? O Wesley ele tem caprichado nisso, né? Na questão da FEMUSA, na questão dos festejos de Santana, na questão do próprio ginásio poliesportivo, que é aquele ginásio, né, fomos nós também que tivemos a oportunidade de realizar grandes eventos. O ginásio caiu, ele foi reconstruído. Então é algo que nos deixa feliz, né? E eu espero que Santana continue acertando, continue prosperando. Sempre torci para que o nosso município tivesse um lugar que sempre lhe foi reservado, mas que infelizmente ainda não chegou, mas quem sabe daqui a um tempo isso possa acontecer. E se hoje o Manuelzinho Canafistro fosse o prefeito de Santana, o que é que ele faria diferente do que foi feito, do que está sendo feito? Ou qual era a ideia que o Manuelzinho tinha se fosse um gestor, se fosse o chefe do executivo de Santana do Acaraú? Bom, no nosso plano de governo, quando lancei minha candidatura para prefeito de Santana, nós tínhamos um plano revolucionário. E era algo que era possível de ser feito. Então não adianta as pessoas dizerem que não, isso aí é fantasia, isso não sei o quê. Se fosse fantasia e se fosse algo impossível, o Canafístula não teria conseguido realizar tudo que fez, né? Porque eu tive a oportunidade de ser pioneiro em diversas ações no município de Santana. E uma dessas ações que iria de fato revolucionar Santana do Acaraú seria um dos nossos projetos, que seria o desenvolvimento econômico. Nós tínhamos um eixo de 7 linhas de desenvolvimento econômico, e através dessas 7 linhas de desenvolvimento econômico é que nós iríamos alavancar o desenvolvimento de Santana como um todo, que estariam envolvendo aí esses eixos de infraestrutura, de educação, de saúde, de desenvolvimento urbano, de mobilidade urbana e rural, né, de logística, de produção. Santana se tornaria um celeiro de produção de alimentos, porque
porque é possível se fazer isso, né? E era um projeto inspirado em Israel, né? Nós inclusive iríamos fazer uma viagem a Israel, estava programada essa viagem para ir. Eu vou a Israel nos próximos anos, não sei se vai ser no próximo ano, que eu tenho uma viagem já programada para o Egito, que era para ter acontecido, não ocorreu em decorrência da pandemia, mas eu já estou me programando para fazer uma viagem ao Oriente. Então nós vamos ao Egito, na África e no Oriente. Vamos ao Egito e Israel. E nós vamos conhecer de perto os kibbutz e todo aquele processo, né? Porque Israel é uma terra que é seca, é uma terra que a quantidade de abastecimento d'água para o país inteiro são 2 açudes araras, são em torno de 2 bilhões de metros cúbicos de água. Desse total, 85% é utilizado na agricultura irrigada, 10% para a indústria e 5% para o consumo. Ou seja, o consumo de água em Israel é feito com muita segurança, é feito com muito critério. Aí vocês imaginam o que nós poderíamos fazer em termos de produção de alimentos com o rio Acaraú, que passa água aqui 24 horas por dia e não se aproveita praticamente quase nada nesse sentido. Então, hoje, prefeito de Santana, a nossa prioridade seria fazer a revolução do desenvolvimento em todos os sentidos, através do desenvolvimento econômico, nos 7 eixos que nós deixamos muito claro no nosso plano de governo, mas o principal deles seria a produção de alimentos, porque hoje é uma das grandes dificuldades que os brasileiros enfrentam hoje, em virtude da crise econômica que nós estamos vivendo, é essa na produção de alimentos. Por quê? Se nós produzirmos muitos alimentos, o preço do alimento cai e todas as pessoas terão acesso a esses alimentos, saudáveis inclusive. Mas, infelizmente, o que Santana do Acaraú consome hoje, quase 100% é importado, porque nós ainda não temos um processo de desenvolvimento da produção, tanto da produção de alimentos, quanto da própria industrialização de qualquer produto que venha a ser consumido em Santana do Acaraú. Muito bom, muito bom. Recebendo aqui o nosso querido Maneuzinho Canafista, vamos para os nossos apoios culturais, né, Matheus? Em nome de Net Onda, viu? Os mais diversos planos em fibra ótica você encontra aqui na Net Onda, né? A Net Onda pioneira em Santana do Acaraú, download ilimitado, suporte técnico grátis, Wi-Fi grátis. Conheça a nossa banda larga. Aqui temos o plano ideal para você. Você pode ir à nossa sede na rua José Mariano, centro, ou pode entrar em contato pelo móvel, né? 888-99608-7209 ou pelo fixo 3644-1366. Net Onda, conectando você ao mundo. Muito bom, show de bola, Matheus. Manuel, o que eu queria saber de você agora é assim, quais os projetos futuros agora do Manuelzinho? O que é que o Manuelzinho pensa já em uma vida mais estabilizada em outro município, né, no seu concurso? Você já acabou de dizer que a questão da política partidária, né, que é voltada ao município de Santana, você está deixando de lado agora, né? Na verdade, disse que se aposentou, não é isso? E quais são os seus projetos futuros do Maneuzinho Canafista? Minha próxima aposentadoria é a de jornalista e radialista. Eu também já dei a minha contribuição. São 26 anos como jornalista, 25 como radialista, né? Inclusive eu estou atrás, vou fazer uma seleção agora para escolher o meu sucessor. Ou seja, vou preparar um profissional, não que ele vá me substituir, mas que vá dar continuidade ao trabalho que eu desenvolvo nas comunicações. Eu vou ficar somente com as minhas atividades de ouvidor geral da Câmara Municipal de Itarema. Claro que eu não vou deixar 100% de ser jornalista, vou continuar escrevendo, que é o que eu gosto. E teve uma das perguntas que você ia fazer, né? Que era sobre livro. Eu tenho hoje um acervo muito grande, né, de história, de material. Agora eu vou aqui, pega no gancho também. Você pensa em fazer um livro? Não só um. Nós vamos escrever vários livros. Né? E um deles vai estar relacionado à história de Santana, que é onde nós vamos contar esses capítulos que ninguém teve acesso ainda. Muito também bom. Vamos trazer revelações importantes no transcurso dos acontecimentos da história universal. Nós vamos entender passado, presente e futuro. Inclusive entender o que está acontecendo atualmente com o planeta, né? Nós vamos explicar para a sociedade, explicar para as pessoas, né? Porque aí nós vamos ter que contar a origem.
a origem do universo. A gente precisa entender a origem do universo. Então, durante essa minha peregrinação em busca do saber, nós fomos atrás, inclusive, de como iniciou o processo de construção do universo. E aí nós descobrimos como o universo foi construído, como ele foi composto, como é que ele se comporta. E por que agora nós estamos vivendo uma fase de transição. Tudo que está acontecendo hoje no planeta, e o que está acontecendo com os seres humanos, as catástrofes naturais, a erupção desses vulcões que ocorreu no ano passado, a questão da pandemia, da Covid-19 e tantos outros acontecimentos que estão vindo, né? Inclusive esse, agora mais recente, dessa onda de violência, onde países estão brigando por um poder que não existe, brigando por um poder que não existe. O que nós temos que entender é que a vida ela tem um sentido. A pergunta é, e o ser humano já conseguiu encontrar o sentido da vida? O que é o sentido da vida? O que a vida teria sentido para mim, por exemplo, que com 14 anos de idade ganhava 10 salários mínimos e ao mesmo tempo eu não podia me conformar com os meus parentes, com os meus amigos de infância, aqui em Santana, passando por graves necessidades. Então aqueles 10 salários mínimos não faziam a mínima diferença para a minha vida, porque eu não poderia dizer que estava feliz, sabendo, porque eu não contei, que o que me levou a decidir voltar para Santana do Acaraú 6 anos antes, foi que quando eu tinha 15 anos, que eu já era chefe no Carrefour, já tinha cargo de comando e de chefia, eu voltei para Santana para passear em julho de 1989. Eu tive um impacto violento muito grande com a realidade que eu vivi, que eu encontrei naquela época. Inconformado com essa realidade, foi que eu decidi voltar. Agora, o retorno não poderia se dar daquela forma. Eu não poderia chegar aqui esbanjando dinheiro, riqueza ou qualquer outra coisa. Eu tinha que voltar da mesma forma que eu fui. E assim teve vários santanenses que também fizeram isso. Grandes santanenses, que eu posso recontar a história deles aqui também. Tem o José Alcides Pinto, tem o João Cordeiro, tem o próprio Aldifax Rios. Então são personagens, são pessoas que conseguiram se destacar, são monstros das áreas onde eles atuaram, mas que eles não perderam a essência, não perderam a sua origem. Né? O José Alcides Pinto, ele sempre vinha a Santana. E toda vez que ele vinha a Santana, ele passava lá em casa para tomar café, que era a bebida preferida dele. E eu tive um privilégio. O último livro que ele escreveu lá, e no livro geralmente tem o oferecimento, né? A quem o autor oferece. Eu tive o privilégio do último livro, escrito por Alcides Pinto, que ele morreu com esses livros na mão. Ele estava indo colocar os livros nos Correios. E esse livro ele oferecia a mim, a 2 ribeirinhos, ao Manuelzinho Canafístula e ao professor Paulo Roberto Salles Neto. Então, isso é gratificante por demais. Então, nós vamos sim escrever, eu vou me aposentar justamente porque eu vou precisar de tempo para isso. Nós vamos escrever livros recontando a história de Santana e recontando outras histórias. Também vou fazer lives, né? A gente vai dar uma repaginada no nosso canal do YouTube, mas isso é só para o próximo ano. Muito bom, viu? Show de bola. Manuel, muito foi falado aqui, eu queria saber de você. Se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo, você faria algo diferente ou seria você já está contemplado com tudo que aconteceu no decorrer do seu processo, sua vida até hoje? Em relação à minha vida, não. Não poderia, porque tudo que eu vivi se fez necessário para o meu processo de formação e de aprendizagem. E isso é muito importante que as pessoas tenham isso em mente. Algumas pessoas, elas não são conformadas com a vida que têm. Elas gostariam de ter uma vida diferente. Elas gostariam de mudar seus aspectos físicos. Eu já vou fazer 50 anos. Quando as pessoas me encontram, elas perguntam, mas qual é o segredo? Por que você não tem cabelos brancos ainda? Porque eu tenho um irmão mais novo, a cabeça dele já está toda branca, né? A minha é natural, eu não pinto meus cabelos, né? E eu não tenho fisicamente a aparência de uma pessoa já com 50 anos, que eu conheço pessoas de 50 anos ratão, né? Mais chegando em Bagdá do que aqui, né?
Porque eu me preocupo com a minha alimentação, né? Eu não tomo refrigerante, eu não consumo margarina, nem óleo de soja, aquela coisa toda. A gente tem que se preocupar com isso. Então as pessoas, elas precisam encontrar o sentido da vida. Então, quando você pergunta se eu poderia fazer algo diferente do que aconteceu na minha vida, o que eu tenho a dizer para você é que eu faria tudo novamente, com a diferença de que agora eu tenho a vivência e a experiência que eu não tinha no passado. Muito bem. E uma mensagem motivacional que você deixaria, assim, não só para os internautas, mas para o próprio Manelzinho Canafístula, a respeito do que a gente fala a respeito da vida da gente, com todas as dificuldades que você passou, com todas as conquistas que você conquistou, e o que é que você falaria aqui para nós, para os internautas? Eu vou pegar uma pequena passagem de uma pessoa que ele conseguiu ter destaque no mundo. Na verdade, são muitos personagens, mas essa passagem ela é inspiradora, e é essa inspiração que eu trago e deixo como lembrança e como reflexão para quem está nos acompanhando nesse momento. O Bill Gates, na época, era o homem mais rico do mundo. Ele foi dar uma entrevista e uma jornalista chegou para ele e disse: Bill Gates, conte aqui para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, como você conseguiu se tornar o homem mais rico do mundo e o homem de sucesso que você é. Ele pegou a carteira, abriu e tirou uma folha de cheque em branco. Olhou para a jornalista, como eu estou olhando para você, e disse: preencha o cheque. Ela então se sentiu ofendida. Disse: não, mas eu não quero o seu dinheiro. Eu quero apenas que você conte para nós como você se tornou o homem de sucesso e o homem mais rico do mundo. E ela devolveu o cheque. Bill Gates pegou o cheque de volta e devolveu novamente para a jornalista e disse mais uma vez, olhando nos seus olhos: preencha o cheque. Aí foi que ela se sentiu ofendida. Você está querendo me comprar? Isso é um absurdo. Ele pegou o cheque de volta, rasgou e jogou no lixo e disse: você perdeu a oportunidade de se tornar a jornalista mais rica dos Estados Unidos. Bastava você ter preenchido o cheque no valor que você queria e eu doaria a você. O que me tornou o homem de sucesso que sou hoje é porque eu aproveitei todas as oportunidades que a vida me deu. Portanto, a mensagem que eu tenho é: aproveite todas as oportunidades que você tiver, mas principalmente a oportunidade de fazer da sua vida algo extraordinário na vida de outras pessoas. O sol, ele não aquece para ele mesmo. As flores não exalam seu perfume para elas mesmas. Quando a gente passa o perfume, nós não sentimos o cheiro. São as outras pessoas que vão sentir o cheiro. Então, um dos verdadeiros sentidos da vida é saber que nós podemos tornar outras pessoas felizes. A felicidade, ela não se encontra nas exterioridades. Ela não está nas coisas, não está nesse celular de última geração que eu carrego comigo. Tenho ele por uma necessidade de trabalho. Não está nas coisas, nas exterioridades, nos lugares e nem nas pessoas. Porque não são as pessoas, os lugares, as exterioridades e as coisas que fazem o ser humano feliz. A verdadeira felicidade, ela provém do íntimo do ser humano. Então, para sermos felizes de verdade em sua plenitude, nós precisamos nos aceitar como somos, com todas as nossas dificuldades, com todas os nossos obstáculos, com todas as nossas diferenças e da forma como nós nascemos. Feios, bonitos, inteligentes, menos inteligentes, capacitados, menos capacitados. Nós não podemos querer transformar o mundo e fazer com que o mundo gire em torno de nós como nós gostaríamos que ele fosse. Cada um de nós somos um ser importante na composição e na construção desse pequeno e grande universo. Mas para isso é preciso nos tornarmos seres humanos capazes de sermos respeitados, sermos respeitosos. O respeito é uma das principais condições que o ser humano precisa entender e precisa ter como base do seu desenvolvimento. Quando você tem respeito,
você consegue adquirir todas as outras conquistas, porque ela começa a partir do respeito. Respeito à natureza, respeito ao ser humano e um profundo e fiel respeito e amor ao Criador e a tudo que existe na natureza. Muito bom, viu, Matheus? Aí dá pra gente pegar aquele cortezinho e colocar lá. Fazer os cortes. Show de bola. Bem, Manuel, a gente já tá chegando aqui ao fim do nosso papo, né? Passa muito rápido, mas temos aqui nosso jogo das cartas, né? Onde você vai puxar, vai ver o nome e vai dizer. Igual eu tiro ou não tiro o chapéu, né, Matheus? Se você tirar, você vai ler, vai dizer, esse eu tiro. Você entrega pra gente aqui, a gente anuncia o nome e você já faz já fala logo, né? A respeito. Se não, a gente deixa encostadinho e você fala lá no final. Só são 4, tá certo? Muito bem, pois já pode? Pode puxar. Opa, é essa aqui. No caso, Essa aqui? Essa que tá aí embaixo, né? Presidente Bolsonaro. Pronto. Se você tira pra ele, Não tira o chapéu para o Bolsonaro. não era pra ter falado, Mas falou. falou. Vamos dizer por que ele não tira, né? Mas vamos deixar aqui no final. Deixa guardado. Então pronto, aqui. vamos lá. Você não fale não, você vê pra tá, gente, tá certo. bom? Entendi agora. Você vira ou não Puxou. vira? Tudo bem. Pronto, a gente já vamos sabe aqui. que um ali, porque ali É classe. Tira, Você Tira o chapéu. Tira. Vamos ver. Tira o chapéu. Preste aqui. Não fale agora. Pronto. Vamos ver aqui. Mateuzinho, ele tira a carta. Pra quê? Prêmio Melhores do Ano da Banzai Publicidades. Agora sim. Por que você tira, né? Bom, na verdade, esse processo, essa ideia, embora seja algo assim singelo, né? A gente sabe que a intenção desse trabalho é de, primeiro, reconhecer e valorizar os profissionais de serviços e profissionais que vendem seus produtos, ou seja, das pessoas que, embora estejam exercendo essas atividades com o objetivo de ter uma renda, de lucrar, mas ao mesmo tempo elas prestam relevantes serviços à sociedade, né? Então não tem nada melhor do que você ser reconhecido por aquilo que você faz de bom. Então um prêmio como esse é uma etapa, um processo de etapa do reconhecimento daqueles que fazem a diferença na sociedade e para o mundo de Santana do Acaraú. Muito bom. Vamos puxar mais um aqui, bora? Você tira ou não tira? Tiro. Vamos aqui, Matheus. Tira a carta, né? Tira a carta? Isso, Ele tira a carta pra quem? Ele vira a carta, na verdade. Cultura santanense. Por que, Manuel? Você? Na verdade, nós temos uma riqueza cultural imensa. Se o povo santanense tivesse ideia da profundidade da cultura que nós temos, em todos os sentidos e em todos os aspectos, e eu posso dizer isso com segurança e posso dizer isso, né? Com toda a autoridade necessária, porque nós estudamos, nós buscamos, né? Eu tive o privilégio e a oportunidade de ser secretário, de ser gestor da cultura de Santana do Acaraú. E a cultura não é só o teatro, a música, a dança, a poesia, a literatura. A cultura é tudo que nós tocamos, tudo que tem a mão do homem, tudo que é produzido pelas pessoas é algo cultural. Então estão as nossas raízes, a nossa origem, e a cultura de Santana é algo assim extraordinário. Se um dia nós tivermos a oportunidade de conhecer de forma mais aprofundada essa cultura, é que nós vamos entender o que é cultura. Pô, demais. Sobrou mais uma cartinha aqui. Você vira ou não vira? Sim. Sim. Matheus, ele vira essa penúltima carta pra quem? Eleições 2022. Por quê, mano? As eleições, elas sempre são um processo importantíssimo na vida das pessoas. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue entender a importância do processo eleitoral, não consegue entender que é nesse momento que nós estamos fazendo escolhas que serão favoráveis ou não para o presente e para o futuro da sociedade como um todo. E que essa escolha precisa ser feita com um critério mais rigoroso e não simplesmente com a gritaria das massas, como a grande maioria faz. Muito bem. Ele já antecipou, já deu o spoiler e disse que não vira pra quem? Presidente Bolsonaro. Por que você não vira para o atual presidente Jair Messias Bolsonaro? Bom, primeiro porque eu sempre considerei que o Bolsonaro
é uma pessoa completamente despreparada para ser presidente da República. Que me perdoe aqueles que são entusiastas, admiradores, mas nós temos que sermos entusiastas e admiradores de pessoas que de fato fazem a diferença, né? Então, a gente, para escolher o presidente da República, assim como escolher o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, são pessoas que a gente tem que ter critérios. Eu sempre cito como exemplo, eu sou empresário e preciso escolher um presidente ou um diretor da minha empresa. Eu vou escolher um desqualificado? Eu vou escolher uma pessoa que tem um dos piores currículos de profissional? Eu vou escolher uma pessoa que nunca produziu nada, que nunca fez nada, que não tem nada a contribuir? Então, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento muito tenso da história política do nosso país. A disputa eleitoral está muito acirrada, como jamais aconteceu antes na história. Mas isso também é positivo, isso também é muito bom, para que as pessoas também reflitam sobre tudo que aconteceu. Mas parece que algumas pessoas, infelizmente, são incapazes desse processo de reflexão. Não tenho absolutamente nada contra a pessoa do Jair Messias Bolsonaro. Manuelzinho, ele fez alguma coisa boa? Fez. É óbvio e lógico que fez. Né? Mas como presidente da República, vários processos ao longo desses últimos 4 anos, várias situações que o país viveu e vive, em decorrência de termos um presidente da República completamente alheio, despreparado e desqualificado para resolver grandes questões, sejam elas políticas, administrativas, inclusive diplomáticas. Muito bem, viu? Ok. Matheusinho. E dessa forma, vamos aqui encerrando mais um episódio do nosso podcast Amigos TV Alternativo. Mas primeiro, né, querendo aqui mandar um abraço especial para todos os nossos internautas. Agradecer a todos vocês. Hoje tivemos assim, né, foi um pouco diferente. Saímos da plataforma do YouTube, viemos para o Facebook, né, devido a alguns probleminhas, mas está tudo sendo resolvido. Logo, logo estaremos de volta lá contemplando os nossos mais de 16 mil inscritos. Infelizmente, né? O YouTube ele tem critérios assim que nada a ver. Né? Mas vai dar certo, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Né? Mas de antemão já agradecer demais esse mega profissional. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você, pelo profissional, pela pessoa, pelo seu pessoal. Fazia tempo que a gente queria que você viesse pra cá, já, né? A gente tinha conversado, mas entende também que sua trajetória, seu corre-corre do dia a dia vem sendo complicado. Já era em Santana sua agenda, imagino que em Itarema seja ainda mais corrido, né? Posso dizer. Mas acredito muito que nós também fomos contemplados aqui. Vai ficar, o que eu acho bacana disso é que fica eternizado, né? Tava precisando do Manuelzinho aqui nessa cadeira. Tava até comentando com os meninos que na minha ideia, isso aqui eu vou dizer em primeira mão pra vocês, é que o primeiro programa fosse você que viesse pra cá, mas devido ao corre-corre todo. Mas se você está aqui, o bom é isso, né? Deu tudo certo. Então, Manuel, nós agradecemos demais a sua vinda à Mix. Você sabe que aqui a Mix ela é uma emissora que transmite mais pro povo de Santana. A gente faz para todos, né? Mas visando isso, tentando, com todo o sacrifício que o Igor Braga tem de colocar no ar os programas. E você é uma peça principal que deveria estar aqui. E você veio contemplar a gente. Estou muito satisfeito, creio que os meninos também. Nós fazemos Amigos TV Alternativo, ficamos muito gratos. E dizer que as portas sempre estão abertas. Você faz parte da Mix, né? Vai estar lá representando a gente. Então vamos deixar aqui as suas, como eu poderia dizer, nas sabatinas, considerações finais. Fique à vontade. Bom, meu sentimento agora é de gratidão. Gratidão em poder estar aqui. E para mim é muito gratificante poder saber que hoje a Mix existe e que o primo, e para quem não sabe é meu primo, né? Nós temos o sangue ainda correndo nas nossas veias. A mãe do Igor era a prima legítima do meu pai. E aí nós temos um grau de parentesco também familiar próximo. Tive a oportunidade de ser secretário de cultura dele quando ele estava já há um bom tempo na Secretaria de Cultura. Aprendemos, discutimos projetos juntos. E hoje saber que a Mix existe do jeito que ela é, e o que é bonito, o que é importante, é que ela é do jeito que ela é, né? Com toda a simplicidade, porque eu sempre admirei as coisas simples, né? As coisas comuns.
porque é esse mundo e é esse ambiente que eu sempre vivi e que eu sempre gosto. Então é muito gratificante. E a sociedade de Santana reconhece isso, né? É o que eu acredito que seja o que mais deixa todos vocês que fazem a Mix contemplados nesse sentido. É saber que há um reconhecimento por parte da sociedade, por parte de todos nós. Então, os parabéns aqui vai para vocês, né, que independente das dificuldades, independente dos problemas, as coisas não deixam de acontecer. E é assim que a vida deve ser, né? Porque cada um de nós é dado uma medida e nós temos que fazer dessa medida o prato principal. E vocês conseguem fazer esse prato principal. Agradecer a todos que nos acompanharam, né, até agora. Quem não pôde acompanhar vai poder acompanhar depois. Estaremos sempre à disposição para vir. Já estive aqui em outra ocasião, acho que era balcão, alguma coisa, no pé do balcão, se eu não me engano, né? Já estive no pé do balcão e para mim é muito gratificante poder retornar. Já estive nos debates, né, durante o período eleitoral, promovido. Deputado, também na época de candidatura a prefeito, também nós participamos dos debates. E aí é sempre gratificante poder estar aqui. E deu certo agora, porque eu estou de férias. Então, quando o Igor falou comigo, ele disse, olha, o único mês que vai dar certo, porque eu não tenho como vir para cá durante a semana. Inclusive, eu vim numa premiação que eu recebi, o reconhecimento, né, do profissional de comunicação dos últimos 10 anos de Santana. Eu tive que vir, era no meio da semana, para poder voltar já no dia seguinte. Então, é sempre muito corrido, porque eu tenho uma prioridade das minhas atividades profissionais. E é sempre gratificante poder estar aqui. Mais gratificante ainda, poder conversar, poder contar um pouco de história, que eu quase não gosto de contar história, né? É muito bom, hein? E aí, para mim será sempre prazeroso poder estar aqui. Eu estou viajando agora, domingo, para São Paulo. Vou passar um mês lá, retorno no dia 15 de novembro. E vou ficar em São Paulo e vou passar uns 5 dias em Belo Horizonte. Nesse período nós vamos produzir algumas reportagens especiais. Eu estou levando todos os equipamentos do Sobral Online, da qual também sou repórter, lá correspondente na região do Baixo Vale do Acaraú. E nós vamos contar um pouco das histórias lá das cidades históricas de Minas, Ouro Preto, Congonhas, Mariana. E nós vamos até a cidade de Caetanópolis, que foi onde nasceu a Clara Nunes. Eu estive lá já uma outra época e a Clara Nunes completou esse ano 80 anos do seu nascimento. E no próximo ano completa 40 anos de sua morte. Então nós vamos recontar a história da Clara Nunes a partir da casa onde ela nasceu, que hoje é um memorial que foi construído em sua homenagem. E vamos principalmente recontar a história dos 200 anos da independência do Brasil, direto do Parque da Independência, lá em São Paulo. Vamos mostrar para vocês, por exemplo, outros equipamentos importantes que existem em São Paulo. E vamos produzir essas reportagens, tanto para o Sobral Online, da qual a gente abraça agora o nosso amigo Jonas Deis, que está acompanhando, gente, né? Jonas Deis. Isso. Jonas Deis, inclusive, que é daqui de Santana, viu? Ele contou a história. O sangue dele é santanense, né? Hoje um dos grandes... Muito bem. Uma das grandes... Para mim é muito gratificante poder trabalhar com o Jonas, né? Eu sei do carinho, da admiração, da atenção que ele sempre tem comigo. E é um grande parceiro. E aí nós vamos produzir essas reportagens especiais para o Sobral Online e também para a Mix TV, que serão reportagens que vocês poderão utilizar aqui. Então, meu sentimento agora é de gratidão. Gratidão a vocês, gratidão à população de Santana do Acaraú, que está no meu coração, jamais deixará de estar. O amor que eu sinto por Santana e pelo povo, ele é um amor sincero, sempre foi. Eu sempre declarei publicamente esse amor. E podem contar comigo sempre, em todas as ocasiões e em todos os momentos. E agradecer a minha família, aos meus pais, meus irmãos, e agradecer principalmente à natureza e ao Criador por ter me provido de todas as capacitações e condições necessárias para ser o ser humano que sou hoje. Muito bom, Nelzinho. A gente fica muito grato também com a sua vinda ao podcast, à Mix, né? E agradecer demais. De novo, agradecer você várias e várias vezes. E tomara que você venha mais vezes pra cá também, tá certo? Sempre na medida do possível. A gente sabe que é bem complicado. E agradecer você ter aceito nosso convite. Mateuzinho, mais um pra conta. Mais um pra conta. Show de bola. Mas antes disso, quero deixar aquela mensagenzinha que a gente deixa sempre no finalzinho. Já agradecendo nosso querido Igor Braga na produção, ao meu querido Matheus, ao Manuelzinho que esteve aqui com a gente hoje, ao pessoal de casa também, né? Os nossos familiares.
Hoje abraçar também o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil. E termino com a frase desse camarada que eu gosto mais. Matheus, Manuel, toda a produção. Eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. Matheus, Manuel, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, estou indo com ele. Um abração, boa noite e até lá. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, estou indo com ele. Um abração, boa noite e até lá. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou assistente virtual da Banzai Publicidades e Pesquisas, e hoje estou passando para saber se você já deu uma olhadinha em nosso app da pesquisa Melhores do Ano da Banzai de 2022. Ainda não? Pois entre no link em destaque e conheça as empresas e prestadores de serviços de Santana do Acaraú que estão concorrendo ao Prêmio Melhores do Ano 2022. Nossa pesquisa vai até o dia 25 de novembro, e a qualquer momento você pode entrar e mudar seu voto. Prêmio Melhores do Ano da Banzai. Esta sim acontece de verdade. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou assistente virtual da Banzai Publicidade.